Você provavelmente já assistiu Psicose ou O Massacre da Serra Elétrica ou leu O Silêncio dos Inocentes. Mas você sabe o que essas 3 histórias têm em comum? As 3 são inspiradas no vilão Ed Gein e agora a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Edward Theodore Gein, mais conhecido como Ed Gein, nasceu em 27 de agosto de 1906. Ele era filho de Augusta e George Gein. Ele nasceu em La Crosse, Wisconsin, e ele morava numa fazenda em Plainfield, que ficava no mesmo estado. O Ed Gein, ele teve uma vida bastante solitária. Ele e o irmão foram criados por um pai alcoólatra e uma mãe que era uma religiosa fanática e que ensinava pra eles que o sexo era o maior pecado de todos. Inclusive, ela os ensinou desde criança a temer o sexo. Tipo, ela não ensinava que o sexo, por exemplo, como a maioria das religiões diz, era uma coisa errada, mas que poderia acontecer após o casamento. Ela simplesmente ensinava que o sexo era uma coisa horrível e que eles tinham que fugir disso. Em 1940, o pai do Ed veio a morrer. E tanto o Ed quanto o irmão ficaram como herdeiros da fazenda. E eles seguiam vivendo sobre as ordens da mãe, que não se casou de novo e dedicava todas as horas do dia a tomar conta da vida dos filhos e não deixar que eles saíssem jamais de perto dela. Ela controlava cada aspecto, por mais minúsculo que fosse, da vida dos filhos. Ela inclusive ensinava os filhos que todas as mulheres da face da terra vinham com a missão de destruir a família deles e que a única mulher que prestava, obviamente, era ela. No ano de 1944 teve um grande incêndio na fazenda dos Gein e muitos acreditam que esse incêndio foi causado pelo próprio Ed. Nesse incêndio, o irmão mais novo dele morreu e há certas controvérsias quanto à morte desse irmão. Alguns dizem que ele morreu em um lado da fazenda, outros dizem que ele morreu no outro, mas todas as pessoas que moravam ali na época chegaram ao consenso de que, independente de qual fosse a maneira como ele morreu, o responsável era o Ed. Só que nunca chegou a ser provado que o Ed foi responsável pela morte do irmão. O que se achava na época foi que o Ed matou o irmão porque ele queria ficar sozinho com a própria mãe. Naquele mesmo ano, meses após a morte do irmão, a mãe do Ed ficou muito incapacitada porque ela veio sofrer um derrame. E o Ed cuidou da mãe até ela morrer no ano seguinte. Nisso, quando a mãe dele morreu, ele já estava com 39 anos. Porém, ele nunca tinha ficado completamente sozinho. Era a primeira vez na vida dele em que ele tinha que ser completamente independente. Só que o fato da mãe dele ter morrido não afastou o controle que a mãe dele tinha sobre ele. Ele ainda se sentia muito preso à mãe, ele dependia muito da mãe, apesar de a mãe estar morta. O Ed então trancou o quarto da mãe dele e a partir daí tudo permaneceu do jeito que a mãe dele deixou e ele passou a frequentar apenas o primeiro andar da casa. Ele não frequentava mais o segundo andar. E o Ed ficou cada vez mais desleixado e tudo começou a desandar. A fazenda começou a desandar e ele começou a viver de bicos. Ele inclusive foi babysitter das crianças da vizinhança. Devido ao comportamento que ele teve depois que a mãe dele morreu, ele ficou conhecido como o Louco Ed nas redondezas. Quer dizer, algumas pessoas chamavam ele de o Louco Ed e algumas chamavam ele de Estranho Velho Ed. Depois da morte da mãe, ele desenvolveu um interesse muito forte na natureza das genitálias femininas, digamos assim. Ele estudava muito sobre o assunto, não só sobre as genitálias, era mais focado nas genitálias, mas ele focava sobre tudo. Ele lia enciclopédias, ele lia sobre o assunto e ele ficou muito interessado nos modos de tortura que eram praticados nos judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Só que essa fixação dele não passou com o tempo. Conforme o tempo foi passando, ele foi ficando mais e mais aficionado nas formas femininas. E com o tempo, ele ficou cansado de só ler a respeito. Ele queria estudar a coisa real, a coisa em si. Então, o Ed começou a ler diariamente os obituários no jornal para saber exatamente quando seria o enterro de determinada pessoa. A partir daí, com a ajuda de um amigo dele, ele desenterrava os corpos e levava para casa para estudar os corpos. Ele dissecava os corpos e ele guardava alguns órgãos, tipo órgãos sexuais, os rins e etc. Curiosamente, a maioria dos corpos que ele desenterrava eram de mulheres com idade próxima à que a mãe dele tinha quando morreu. Ele então soltava a pele dos corpos e começou a fazer roupas com elas, com a ajuda de um manequim que ele tinha dentro de casa. E muitas vezes durante a noite ele vestia essas roupas no caso, e ficava fazendo uns rituais meio esquisitos do lado de fora de casa. Ele dançava, pulava e dava cambalhotas vestindo a pele das pessoas que ele desenterrava. Quem somos nós pra julgar as manias dos outros, não é mesmo? A fascinação dele pela genitália feminina era
tanta que ele cortava a genitália dos corpos que ele tirava, ele afagava, ele fazia carinho nas genitálias e depois ele colocava dentro da própria calça. E ele começou a fazer estudos porque ele queria muito saber como fazer uma cirurgia para mudar de sexo, se era possível ou não. Enfim, o amigo do Ed que ajudava ele a desenterrar os corpos acabou por ser internado em um asilo e ele não tinha mais ajuda para tirar os corpos das covas. Ele já tinha uma idade avançada, ele não conseguia fazer aquilo sozinho. A partir daí ele começou a desenvolver interesse por carne fresca. A partir daí então ele começou a matar. Em 8 de dezembro de 1954, o Ed fez a primeira vítima dele. O nome dela era Mary Hogan, ela tinha 54 anos e ela trabalhava numa taverna local e estava sozinha quando o Ed chegou. Ele atirou na cabeça dela com um revólver calibre 32 e colocou o corpo dela numa picape, na picape dele no caso, e levou ela pra dentro da casa dele. Pouco tempo depois, um cliente entrou na taverna e ele viu que tinha sangue no chão e um cartucho de calibre 32. Imediatamente, ele informou a polícia. Quando a polícia chegou e foi seguir o rastro de sangue, ele dava até ao lado de fora da taverna e, coincidentemente, aonde o rastro de sangue parava, o rastro de uma picape começava. Só que, infelizmente, eles não conseguiram descobrir nada em relação a quem teria feito isso com a Mary. Na época, ninguém pensou muito sobre isso, mas a Mary era muito parecida com a Augusta Jane, que era a mãe do Ed. Em 1957, 3 anos depois da morte da Mary, ele se aproximou do xerife substituto da cidade. Ele disse que se interessava muito pelos modos de caça do Frank, que era o xerife, e revelou pra ele planos de, no sábado, sair pra uma caçada. Então o Ed comentou com o Frank que no sábado, dia 16 de novembro daquele ano, ele iria na loja do Frank, que era regida pela mãe dele, Bernice Warden, de 59 anos. Quando Frank chegou em casa, ele chegou chamando pela mãe e ele viu que não tinha ninguém em casa. A única coisa que ele conseguiu encontrar foi um recibo de que o Ed tinha estado lá e comprado um galão de anticongelante. A máquina registradora da loja também tinha sido levada e quando Frank olhou pro chão, ele percebeu que tinha uma poça de sangue. Uma pessoa que trabalhava ali perto disse pro Frank que viu um caminhão saindo da loja por volta das 9h30 da manhã, então o Frank chegou no xerife principal, porque o Frank era o substituto do xerife. Eles então resolveram ir procurar o Ed. Quando eles chegaram na fazenda do Ed, o Ed não estava lá, então eles resolveram dar uma volta pela região para procurar e encontraram ele almoçando com uns amigos da redondeza e chamaram ele pra viatura para conversar. O problema é que quando o Ed entrou, automaticamente ele se queixou de estar sendo acusado pela morte da mãe do Frank. E nenhum deles tinha mencionado a morte da mãe do Frank, até porque eles não sabiam que ela estava morta, e automaticamente o xerife deu voz de prisão pro Ed, e o Ed levou eles pra dentro da fazenda dele. Se você tem estômago fraco, fecha esse vídeo agora, porque eu vou ler uma lista que foi publicada no livro Serial Killers, Louco ou Cruel, da Ilana Kazoy, que foi um dos livros que eu usei como base pra esse vídeo. E nessa lista tá tudo o que foi encontrado na fazenda do Ed. Então se você não tem estômago, fecha esse vídeo agora, eu te peço. Na fazenda do Ed foram encontrados uma poltrona feita de pele humana, um cinto feito de mamilos, uma cabeça humana, 4 narizes, um coração humano, um terno masculino feito inteiramente de pele humana, uma mesa escorada com ossos de canela humana, 9 máscaras mortuárias feitas com faces de mulheres mortas que decoravam seu quarto, pulseiras de pele humana, uma bolsa feita de pele humana, 10 cabeças de mulheres cortadas acima das sobrancelhas, ou seja, o scalp, uma bainha para faca feita de pele humana, um par de calças feitas de pele humana, 4 cadeiras onde a palha foi substituída por pele entrelaçada, uma caixa de sapatos contendo 9 vulvas salgadas, sendo a de Augusta Jane, a mãe do Ed, pintada de prata, uma cabeça humana pendurada num cabide, uma camisa feminina feita de pele humana, várias cabeças humanas encolhidas, 2 crânios enfeitando os pés da cama de Ed, 2 lábios humanos pendurados num barbante, uma coroa de crânio transformado em um prato de sopa, uma geladeira repleta de órgãos humanos, cúpulas de abajures feitas de pele humana, cabeças recheadas com jornal e expostas como troféus, um sutiã feito com o dorso de uma mulher. Calcula-se que foram encontradas um total de partes de 15 corpos humanos na casa do Ed Gein. Ele passou 10 anos internado no hospital psiquiátrico e só então os médicos consideraram ele finalmente capaz de ser julgado. Ele foi, obviamente, considerado culpado pelos crimes, só que ele foi considerado mentalmente insano e foi levado de volta para o hospital. Em 1978, ele foi levado para o Instituto de Saúde Mental de Mendota. Ele ficou lá até 1984, quando ele morreu de velhice. Os relatos apontam que ele sempre foi um prisioneiro modelo. Ele era muito gentil e muito atencioso e ninguém nunca viu nada agressivo da parte dele enquanto ele estava preso. Ele declarou para a polícia que ele jamais teve relações sexuais com nenhum dos cadáveres, mas que ele gostava
gostava muito de tirar a pele das mulheres e vestir. Ele foi suspeito de matar outras 3 pessoas, se eu não me engano, mas nunca ficou provado, então ele só foi acusado pela morte tanto da mãe do Frank quanto a morte da Mary em 1954. Ele foi a inspiração real do Hitchcock para criar o Norman Bates de Psicose, personagem que também foi reprisado na série Bates Motel pelo Fred Heimer, pelo amor de Deus, vamos aquela série. E ele também foi inspiração para o Leatherface dos filmes de O Massacre da Serra Elétrica e pro livro O Silêncio dos Inocentes. Enfim, eu vou deixar aqui embaixo alguns links sobre o caso, tanto de livros que vocês podem comprar ou de documentários que vocês podem assistir. Basicamente, resumindo, essa foi a história do Ed Gein, esse foi o vídeo. Se você gostou, dá o seu like aqui embaixo, que dá trabalho pesquisar essas coisas. E é isso, gente. Eu vou voltar na semana que vem com mais um caso. Se eu não me engano, o caso da semana que vem é um caso que eu tô estudando há 3 meses sobre o assunto, então vai ficar um pouquinho longo o vídeo, assim como provavelmente ficou da semana passada, eu não sei porque eu tô gravando tudo no mesmo dia. Ah, eu esqueci de falar que as 2 bases principais para eu fazer esse vídeo foram os livros Serial Killer, Anatomia do Mal, e Serial Killers, Louco ou Cruel, que é da Ilana Casoy. E vou deixar o link deles aqui na descrição se vocês quiserem comprar. E até o próximo vídeo.